Olá, terceiro ano. Então, agora a gente vai fazer a resolução da quarta lista de atividades de Química do segundo bimestre. E a última, né? Porque a partir de agora é encerrar, né? Quem tá tudo em dia, quem tá fechando, que só falta esse, então já quase de férias em Química, né? Faltando depois a prova. Bom, vou minimizar minha imagem aqui para que eu possa. Ui, cadê? Deixar bem petitiquinha aqui, só a carinha quase invisível aqui para vocês, né? Então vamos lá na atividade. Bom, então olha só, resolução da quarta lista de atividades, segundo ciclo, segundo bimestre. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para eu poder explicar para vocês, né? Então vamos lá, ó. Primeiro exercício único, né? A seguir temos algumas nomenclaturas e em seguida a representação de alguns hidrocarbonetos aromáticos ramificados e simples. Faça a associação correta. Então eu tenho quase todos os tipos de cadeia aqui, né? Então olha a primeira. Então aqui eu tenho a nomenclatura e do lado de cá eu tenho a estrutura. E é para associar a nomenclatura com qual desenho, né? Ela encaixa. E depois ver a alternativa que dá certo aqui, né? Bom, então vamos lá, ó. Metilbenzeno. Bom, a cadeia principal, o nome sempre fica no final, né? Então, benzeno é a cadeia principal. O que é um benzeno? É um anel aromático, né? Eu expliquei para vocês, o anel aromático, ele tem 6 carbonos, com ligação simples e dupla intercalada, né? Na aula de segunda-feira, eu revisando aqui, né? Explicando, eu falei que o anel aromático pode ser representado por essa simbologia, né? Bom, então vamos lá, olha, benzeno é um anel aromático. Entre a letra A, B, C, D, E, F, G, então eu tenho a letra F, G, que é um anel aromático. Aí olha aqui a ramificação, metilbenzeno. O que é met? Met é um carbono, então quando tem um carbono, met. Toda ramificação eu expliquei a vocês que termina em il, né? Então esse anel benzênico ele tem uma ramificação, né, de um carbono. Qual é o desenho que tem o benzeno? Ou é o F ou é o G, tá? E qual desses dois tem apenas uma ramificação? O F, olha lá, né? Então, ó, a letra F é um anel aromático ou benzênico, né? A letra G também, mas apenas a letra F tem uma ramificação de um carbono met. Toda a ramificação termina em il, ligada ao anel benzênico metilbenzeno, né? Então, um aqui, ó, tá ligado com a letra F, certo? Então, aqui eu tenho o número 1 na letra F. Bom, vamos ver aqui o próximo, o 2. 2,6-dimetil-5-propiloctano. Então, o último nome é a cadeia principal. Octano significa quanto? Octa, 8, né? Figura geométrica octagonal. Tantas vezes campeão, octacampeão, octa, 8, né? An significa ligação simples e ou hidrocarboneto. Então, nós temos que ter uma cadeia que tem 8 carbonos, né? Nessa cadeia, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3 ramificações, né? No carbono 2, no carbono 6, eu tenho ramificações iguais, porque é 2 no 2 e no 6, metil, porque a ramificação é de um carbono, né? E no carbono 5 a gente tem um propil. O que é prop? Prop é 3, né? Então eu tenho que ter ramificação de 2 ramificações que tenha só um carbono e uma ramificação que tenha 3. Ó, 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, aí 5 em diante, penta, hexa e assim por diante. Bom, onde é da letra A, B, C, D e E que tem uma sequência de octa, 8 carbonos? Olha a letra B. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbono,
né? Então, aqui eu tenho uma cadeia principal com 8 carbonos. Certo? Então, quer dizer que isso aqui é uma ramificação dele, isso aqui é outra ramificação dele, e isso aqui, ó, é uma outra ramificação que essa cadeia principal tem, né? Então, essa ramificação tem um carbono, aqui é um metil. Essa ramificação também tem um carbono, então aqui também é um metil. E essa ramificação, ó, tem 1, 2, 3 carbono, um propil, né? Professora, de que lado eu vou numerar a sequência? Onde que começa? Então, vai ser da esquerda para a direita, porque a esquerda está próximo à ramificação. Ó, se eu conto aqui, ó, 1, 2. No 2 eu tenho essa metil. Agora, se eu fosse contar da direita para a esquerda, 1, 2 no terceiro, né? Então, eu vou da extremidade próxima à ramificação. Então, esse é o meu carbono 1, esse é o meu carbono 2, esse é o meu carbono 3, esse é o meu carbono 4, esse é o meu carbono 5, ixi, que desenho, hein? 5, esse é o meu carbono 6, esse é o meu carbono 7 e esse é o meu carbono 8, né? Então, a cadeia principal é essa, octano, né? Olha, só essa é octano aqui, né? Ó, no carbono 2 eu tenho um metil, no carbono 6 eu também tenho outro metil, então ao todo eu tenho 2 metis. Por isso que eu vou numerar, ó, no carbono 2 e no 6 eu tenho metil. Mas não são 2 iguaizinhos? Então, eu vou pôr di porque é 2, metil, ou seja, 2 ramificações de um carbono. Aí, se observa, no carbono 5, você tem uma ramificação que de 3 carbono. 3 carbono é o quê? Prop, né? Então, no carbono 5, eu tenho um prop. Toda ramificação termina em il, propil. Então, o 2, ele tá na letra B, né? Então, a letra B é o 2. Vamos numerar aqui para depois marcar lá a alternativa correta, né? Pessoal, vocês têm que prestar atenção por conta que isso aqui é matéria da prova, dia 17, né? Então, olha só o 3. 3, pentino. O que é pentino? Pente é um carbono. Tá dizendo que no carbono 1 eu tenho um in. O que é in? É uma tripla ligação na cadeia. Lembra que o infixo eles é an se é ligação simples, en se é ligação dupla, e in se é tripla, que nem o octano. An é simples entre os carbonos, né? Agora aqui tá in. Então, uma cadeia que vai ter 5 carbonos, que ele tem uma tripla ligação que está no primeiro carbono. Então, qual desenho aqui que teria 5 carbonos? Ó, a letra E, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não tem ramificação, é só o pentino, só a cadeia principal. E no carbono 1, ele tem, olha aqui, ó. Se eu vou contar da esquerda para a direita, porque a insaturação está próximo da extremidade do lado esquerdo, né? Então, ali vai ser o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Ou seja, olha, essa cadeia tem 5 carbonos. A insaturação, a tripla ligação, ó, tá aqui no carbono 1. Né? Então, 5 carbono, pente. No carbono 1, eu tenho uma tripla ligação, né? E ele é um hidrocarboneto porque é feito só de carbono e hidrogênio. Então, o 3 está ligado à letra E, né? Então, a letra E é 3. Vamos lá para a quarta. 4,5-dimetilhexeno. Quer dizer que a cadeia principal é o último nome, hexeno. Quer dizer que eu tenho que ter uma cadeia principal com 6 carbonos. Hexacampeão, hexagonal, hexa é 6, né? Então, onde tem uma sequência de 6 carbonos, né? E aí ele tem o hexeno, ele tem 2 ramificações no carbono 4 e 5 e elas são iguais, ó, di porque é 2, metil porque elas são iguais
cada uma com um carbono. Então, ó, a letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Então, essa aqui é a cadeia principal. Uau! Meu Deus. Deixa eu achar uma borracha aqui, porque tá muito feio, né? Tá. Então, deixa eu pôr de novo a canetinha. Então, vamos marcar lá. Então, ai, meu Deus, eu não tenho coordenação motora, não. Mas vocês estão entendendo aí, né? Então, ó, essa é a cadeia principal, né? De que lado, professora, que eu vou numerar? Da extremidade mais próxima à ramificação. Se eu contar da esquerda para a direita, ó, 1, 2. Aí, no carbono 1, eu tenho a insaturação. Então, lembrando aqui, gente, a insaturação, ela é mais importante. Nossa, que rabisqueira, deixa eu tentar melhorar esse desenho, né? Nossa, ninguém merece. Então, olha só, a cadeia principal. Vou ver se eu tenho coordenação motora melhor. Bom, ficou melhor, né? A cadeia principal, ela tem insaturação e ela tem ramificação. O que é mais importante para ela? A insaturação, porque a insaturação sempre fica na cadeia principal. Tá? Então, ela é mais importante do que a ramificação. Então, mesmo que a ramificação também tivesse aqui nessa extremidade, eu iria começar a contar da extremidade que tivesse próxima à insaturação, tá? Então, aqui, ó, esse carbono, ele tá ligado a essa insaturação dupla, né? Então, aqui eu vou pôr o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4. Ai, cadê meu mouse? O carbono 5 e o carbono 6, certo? Bom, 6 carbono, por isso o hexa, né? Tá, no carbono 1, eu tenho uma dupla ligação, por isso o N, ó, hexa, 1N e a hidrocarboneto O. E nessa cadeia eu tenho essa ramificação no quarto carbono e essa ramificação no quinto carbono, tá? Então, ó, no carbono 4 e no 5 eu tenho duas ramificações de um carbono. Um carbono, né? Então, aqui, ó, no quarto carbono eu tenho essa. E no quinto carbono eu tenho essa. Todas têm um carbono, metil, né? Met, porque é um carbono, e o porque é a ramificação. Carbono 4 e 5, dimetil. Pronto. Então, essa cadeia, ela tá ligada à quarta, à letra C, né? Então, a quarta cadeia na letra C, então a letra C é o quarto, né? Bom, qual que é o próximo nome? 1,4-dimetilbenzeno. Ó, a cadeia principal, o nome benzeno, anel aromático, né? Então, a gente viu que aqui nos exercícios tem a letra F e a letra G de anel aromático. A letra F, a gente já identificou que era um, né? Metilbenzeno. Agora, olha aqui, 1 e 4 dimetil, ou seja, no carbono 1, no carbono 4, eu tenho ramificações de um carbono, ó. Um carbono aqui, um carbono aqui. Então, eu tenho um carbono. Aí, eu vou numerar. No anel benzênico, eu vou numerar quando ela tiver de duas ramificações em diante, né? Não precisa. Na cadeia fechada, eu não preciso. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Então, no carbono 1 e 4, eu tenho duas ramificações iguais, né? De um carbono. Por isso, metil, mas é duas. Então, di porque é duas, metil porque em cada um é um carbono, certo? Eu poderia substituir esse numeral 1,4 pela sigla para. Lembra que segunda-feira eu expliquei para vocês que quando eu tenho duas ramificações no anel benzênico, no 1 e no 2 eu falo orto. Se fosse no 1 e no 3 eu falaria meta. E quando é no 1 e 4 eu posso escrever aqui, em vez de ser 1,4-dimetil, eu vou pôr para dimetilbenzeno, né? Se fosse no 2 eu poderia escrever orto, no 1 e no 3 meta, 1 e 4 para. Então, ó, o 5 tá na letra G, né? Letra G é o 5, tá? O 6
3-etil, 2-metil-hexano. O que é hexa? 6. An, ligação simples. O, hidrocarboneto. Bom, então eu tenho que ter uma cadeia que tem 6 carbono de ligação simples. Mas nessa cadeia tá dizendo que no terceiro carbono eu tenho um etil, no segundo carbono eu tenho um metil. Bom, qual que a gente tem isso aí? Olha a letra A. Se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, né? Então, essa aqui seria essa aí, 6 carbonos, né? Então, carbono 1. Ah, de qual extremidade que eu vou contar? Da próxima ramificação. No caso, da esquerda para a direita. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, né? Não é escrever com mouse não é para qualquer um, né? Bom, então olha só, no carbono 2 eu tenho uma ramificação de um carbono, met. No carbono 3 eu tenho uma ramificação de 2 carbono, 2 carbono, et. Né? Aí, para eu escrever a nomenclatura, eu tenho que pôr em ordem alfabética. E aí, vocês sabem que et é primeiro do que met pela ordem alfabética, né? Então, eu pus lá, ó, no 3 tem etil, no 2 eu tenho metil. A cadeia principal é um hexano, né? Então, o 6 na letra A, né? Então, letra A, eu tenho a nomenclatura da sexta item aí, né? Sexta. E aí sobrou o 7, metil, but, 3-dieno, né? Então, olha, a letra D que sobrou, a cadeia principal, but. O que é but? 4 carbonos. Então, se eu olho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4, but. Tá dizendo que no meio dessa cadeia, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho dupla ligação. O N é dupla, né? An é simples, N dupla, N tripla, e é hidrocarboneto. E nessa cadeia eu tenho um metil, uma única ramificação. Então, se eu olho aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Então, esse aqui vai estar associado à letra D aqui, ó. Tá, a letra D. Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, da esquerda para a direita, no primeiro carbono, eu tenho uma insaturação. Essa aqui, né? Deixa eu riscar ela aqui. E aqui, ó, se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, também tem dupla ligação, né? Então, eu vou contar de qual lado? Elas estão dos mesmos lados. Bom, então se eu contasse da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, estaria correto, né? Mas, olhando aqui, só tem uma ramificação, né? Só essa ramificação aqui, né, de um carbono. Então, se eu conto aqui, ó, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai ser tanto faz, né? Então, ele colocou aqui metil no carbono, ó. Eu posso contar de qualquer lado. Qualquer lado que você numerar vai dar na mesma, tá? Como só tem uma ramificação, você não precisa nem localizar onde ela está. 1, 2, 3 e 4, porque as insaturações são iguais. Então, ó, butdieno, né? But, porque tem 4 carbonos. No 1 e no 3, ó, no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3, eu tenho dupla ligação, né? Dieno, né? Então, você poderia aqui usar, se você usar uma consoante A, né? Para falar uma palavra mais, evitar cacofonia, faria metilbutadieno, tá? Para pronunciar, fica melhor do que quando não tem quando deixa duas consoantes juntas. E aí, no carbono 2, eu poderia escrever aqui no carbono 3 eu tenho um metil, se eu posto 3 aqui, ó, não estaria errado não, tá? Mas como de todo jeito, de um lado como o outro estaria igual, então não interfere, tá?
3. Então, essa é a sétima, né? 6, 5, 6, 7. Então, qual que foi a sequência? A sequência foi, ó, 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5. Então, 6, onde que tem 6? Aqui tem 6, é porque eu não tinha olhado antes. 6, ó, aí tem que ter 2. Aqui também tem 2, aqui tem 2, tá? Aí depois tem que ter o 4. Onde que tá o 4? A letra A tem o 4, né? Depois na sequência, o 7. 6, cadê? 6, 2, cadê? 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5. Ficou a letra A, né? Que deu certo. Então, a letra A é a alternativa que vocês devem marcar, beleza? Então é isso, turma. No mais, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se uma dessas alternativas aí você não entendeu, ou todos, quer que eu explique, então aí você pode entrar, porque é matéria da prova. Então, eu não entendi a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, F, G. Ok, turma? Então vamos encerrar aqui, né?